Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao nosso curso de SQL Server. Hoje a gente vai ver um pouco sobre os comandos DDL, né? Começando pelo mais famoso Create Table. A gente vai aprender como criar uma primary key, como criar uma tabela, como criar uma foreign key, como realizar um alter column, um alter table, tá? Galera, se vocês chegaram aqui, a primeira aula que vocês estão assistindo do curso, é pré-requisito que vocês tenham assistido as outras aulas anteriores, principalmente a aula de data types, tá? Que a gente vai utilizar bastante para essa aula de hoje. Então vamos começar a nossa aula. Pessoal, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação aí, comentar aqui também, que isso ajuda bastante, beleza? Compartilha com seu amigo esse curso aí que está querendo iniciar na área de TI, mas não sabe como. Bora lá. Beleza, pessoal. O que é isso daqui? Toda vez que você for criar alguma coisa numa estrutura de SQL Server, você usa o comando create. Então, se eu quiser criar uma trigger, create trigger. Se eu quiser criar uma tabela, create table. Se eu quiser criar uma procedure, create proc. Toda vez que eu for alterar, você usa o alter. E toda vez que eu for deletar, eu uso o drop. Beleza? Parece uma coisa trivial, mas às vezes o pessoal acaba tendo dúvida nisso. Então vamos abrir aqui nossa base de dados e vamos criar uma tabela. Vamos criar uma tabela de endereço para o nosso aluno. Beleza? Como que funciona? Primeiro comando, create table. Então cria uma tabela, create table, abre parênteses aqui e aqui dentro vai ter todas as minhas definições da minha tabela. Beleza? Depois do create table eu coloco o nome da minha tabela, tb endereço aluno. Então vamos seguir a mesma nomenclatura que a gente está utilizando para as outras tabelas aqui da base. Então, sempre com a primeira coluna com código, na forma aqui. Então, código endereço aluno é minha coluna, beleza? Então, o que eu fiz aqui? Create table, nome da tabela, e aqui eu abri o parênteses e coloquei qual que é a minha primeira coluna aqui dentro. Agora eu vou colocar qual que é o tipo de dado dessa minha coluna, ou data type. Se você não sabe o que é isso, volta uma aula e lá eu explico o que são data types, beleza? Coloquei aqui código aluno int, beleza? Aí pessoal, essa daqui vai ser a minha chave. Vou colocar as outras colunas e eu já explico a questão do autoincremento e da primary key. Então a gente vai ter aqui o que? Endereço do aluno. Para a gente ter o nosso aluno aqui, então a gente precisa do código do aluno. Código do aluno que vem da minha tabela de TB aluno, beleza? Na minha tabela de TB aluno, ele é um inteiro, então aqui ó, tá vendo que ele tá abrindo, ele aqui na coluna tá vendo, ó, PK de primary key, que é uma chave primária, int e not null. Então ele é uma primary key, ele é um tipo de dado inteiro e essa coluna não aceita null. Então a gente tem que seguir o mesmo data type aqui, porque vai ser uma foreign key. Então, int not null. Beleza? Agora vamos colocar aqui os atributos da nossa tabela. Vão ser endereço. Aqui, pessoal, vai ser o campo onde ele vai colocar, sei lá, rua XPTO. Então vamos colocar aqui, ó, varchar, porque é string. Novamente, você não sabe o que é data type. Assista, volte na aula anterior. E vamos colocar aqui 120. Então, o que eu estou falando aqui? Que o meu endereço é um varchar de 120 caracteres, beleza? E ele também não pode ser nulo, beleza? Agora a gente vai colocar o CEP. O CEP sempre são 8 caracteres. Rogério, qual que é a diferença do char e do varchar? Eu expliquei numa aula anterior, pessoal. Vamos voltar lá que vocês vão ver. O CEP também é not null. Agora a gente vai colocar o número. Ele é um small int, que é a mesma propriedade do inteiro, só que o tamanho dele é menor. Também expliquei na aula de data types. Aqui a gente não vai colocar o not null porque tem alguns endereços que eles permitem, são endereços sem número. Então vamos deixar, se você não coloca
um not nu aqui na frente, o SQL já entende que é uma coluna que aceita nulos, beleza? Então bora lá. Endereço, CEP, número. Não vamos colocar o país por hora, que eu vou explicar depois como criar a chave estrangeira. Beleza? Então o que a gente fez aqui? Create table endereço aluno, colocamos as tabelas, então código endereço aluno inteiro, código aluno inteiro também, que vai vir da minha tabela aqui, endereço, CEP, número. Tá. O que a gente não criou aqui ainda, pessoal? As chaves. Você tem dois tipos de chave. Você tem a primary key ou chave primária. Você tem a foreign key ou chave estrangeira. Beleza? O que é a primary key? Ela vai ser a minha chave da minha tabela. Então, sempre que uma outra tabela tiver um relacionamento com essa minha tabela aqui, ela vai ser uma chave estrangeira da minha primary key, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, código aluno, eu vou colocar aqui na minha tabela. Na tabela de aluno, ela é uma primary key, porque é a chave da tabela de aluno. Na minha tabela, ela vai ser uma foreign key, porque é uma chave estrangeira que pertence à minha tabela de aluno. Então, vamos configurar primeiro, pessoal, a nossa primary key. Então, depois que você colocou os atributos aqui, você vem aqui para o final, dá um constraint e coloca o nome da sua constraint. Então, aqui no caso, vamos colocar o nome da nossa constraint. Aluno PK. Vou colocar o padrão. Deixar padronizado. Pessoal, uma dica muito importante. Se vocês querem trabalhar com banco de dados, sejam organizados, né? Sigam padrões, que isso ajuda. A organização é primordial. PK constraint, PK endereço aluno. Aí eu vou colocar o que ela é, uma primary key. E aí agora o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu ainda não falei qual das minhas colunas aqui que é a minha primary key. Se é o código aluno, endereço, CEP. Agora eu vou falar aqui, ó, código endereço aluno. Então o que o SQL está fazendo aqui? Ele está pegando a tabela aqui, ó, então constraint, o nome da chave, qual que vai ser o nome da chave dessa PK? Então vai ser PK endereço aluno. Ela é do tipo primary key, uma chave primária. E qual coluna que é a minha chave. Tá. Agora, vamos colocar a nossa chave estrangeira. Então, constraint FK aqui vai mudar o seguinte, pessoal. Até aqui é igual à estrutura da PK. Então, constraint, nome da minha constraint é FK endereço aluno. Qual que é o tipo dela? Então, uma foreign key. E qual é a coluna? Beleza. Depois disso, por se tratar de uma chave estrangeira, eu tenho que falar qual que é a minha tabela de referência. Então, ele vai pegar essa constraint aqui, é a PK da tabela código aluno com a coluna código aluno. Opa, faltou aqui, ó, referências. Então, coloquei a coluna aqui, coloquei qual que é a referência dessa tabela, dessa foreign key. É a tabela de aluno, o código do aluno, beleza? Vou criar uma tabela. Vai dar certo? Sim. Só que tem um detalhe, pessoal, que eu ainda não mostrei para vocês. O código endereço do aluno, ele é um inteiro, certo? Então, a minha chave dessa tabela é um inteiro. Então, para cada registro que eu tiver lá, eu vou ter um código inteiro. Eu quero que esse cara seja sequencial. Como que eu faço? Eu vou criar um identity. Então, na frente do tipo de dado aqui que é inteiro, aqui você fala identity. Vocês se lembram na nossa aula que a gente aprendeu DML, o insert, que eu falei justamente do autoincremento? Então é assim que você cria um autoincremento na tabela. Então você fala aqui, ó, é um tipo de dado in, é um identity, ou seja, ele vai começar em 1. O primeiro registro que a gente inserir na nossa tabela, ele já vai inserir com o registro 1. E ele vai crescer de 1 em 1. Eu mostrei na aula de insert, quando ele tem um autoincremento, vocês não precisam passar a coluna de insert, tá? E, inclusive, se vocês passarem, vai dar erro, porque o SQL que gerencia
isso daqui automaticamente, tá? Beleza, vamos criar nossa tabela aqui então. Criamos nossa tabela. Dá um select. Endereço aluno. Se a gente vir aqui, atualizar nossa base de dados, a gente vem aqui, pessoal, endereço aluno. A gente tem aqui, ó, esse desenho aqui, eu não sei se o nosso editor consegue dar um zoom aí. Ó, a gente tem aqui, ó, a chavezinha nesse modelo aqui é APK, e a desse lado aqui que está branquinha virada para a direita é tudo que é uma foreign key. Então você sabe, já batendo o olho, já o que é a chave primária da tabela, o que é uma foreign key. Beleza? Agora vamos supor que eu queira alterar alguma... eu quero adicionar uma coluna na minha tabela. Então, vamos supor que eu queira adicionar aqui, por exemplo, o país. Qual que é a estrutura? Lembra que eu falei para vocês da estrutura dos comandos DDE? Então a gente vem aqui, ó, alter, coloca o nome da tabela, add, e vamos colocar aqui o campo país. Então varchar de 50. Ah, faltou aqui, pessoal, só alter table. Então alter table, coloco o nome da tabela aqui, add, país, e qual que é o data type do meu país, é um varchar de 50. Então, o que ele vai fazer? Alterar minha tabela e adicionar a coluna país. Vamos executar. Aqui, ó, tá aqui a nossa coluna. E se eu quiser deletar uma coluna, Rogério, como que eu faço? Você vai seguir a mesma lógica. Alter table, a diferença é que aqui você tira o data type e você coloca aqui, ó, drop column país. Executa ele. Então refresh. Deletou a nossa coluna de país. Beleza? Vamos supor que vocês também queiram alterar um data type de uma coluna. Então vamos supor que o endereço aqui, vocês viram lá, 120 caracteres está pouco, a gente precisa adicionar mais, 150, por exemplo. Como que seria esse script? Alter table, endereço aluno, alter column, coloco o nome da coluna e o data type. Opa, de aluno não. Endereço. Endereço. Ah, faltou varchar, né? Senão só 150 não vai saber o que é. Então, alter table, tabela de endereço, endereço aluno. Alter column, ou seja, altere a coluna, endereço para varchar de 150. Executa, dá um refresh aqui nesse cara. Alterou. A mesma coisa, pessoal, vamos supor que vocês queiram dropar a minha tabela de código aluno. Vamos pegar a mesma. Aqui, então, alter table, tb endereço aluno, drop column, código aluno. Antes de executar, me responda aí, vocês acham que isso vai funcionar? Se sim, coloca aí nos comentários aí. Tá? Por que isso daqui deu erro, pessoal? Porque ele tem uma dependência, uma constraint associada a ele. Então, tem a minha chave FK endereço aluno. Então, o que eu tenho que fazer antes para deletar uma coluna quando ela é FK? Eu tenho que deletar minha constraint antes. Então, vem aqui, ó, alter table, drop constraint. Tá vendo? Agora ele deixou eu dropar a minha coluna de aluno, de código de aluno. Então, de lei, pessoal, sempre que for deletar uma tabela que ela tem uma coluna que ela tem uma FK antes, vocês precisam dropar a constraint antes de deletar a coluna. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso script.
já existe uma tabela, um drop na minha tabela e criar ela de novo. Agora vamos avançar um pouquinho aqui, pessoal. Vamos dar um create table aqui e vamos criar uma tabela de país. Vamos criar aqui nossa tabela de país. Então, create table tv país, código país é um inteiro do tipo identity. O país, que é a nossa string do nosso país. A constraint, pk país, prime, é do tipo prime key e código país. Vamos executar isso daqui. Beleza. Agora, vocês lembram que no nosso exemplo anterior, a gente colocou aqui, ó, o país como um string, varchar. Se eu criar isso daqui na minha tabela, pessoal, e de novo, espero que vocês tenham lido o livro que eu deixei aqui do professor Takai sobre modelagem de dados. Lá ele fala sobre forma normal, razão de cardinalidade e tudo mais. Mas assim, uma forma simples de explicar isso para vocês é o seguinte. Se na minha tabela de endereço eu tenho um tipo de dados que eu quero que ele sempre siga um padrão, eu vou criar um negócio chamado tabela de domínio. Ou seja, o país, se eu deixar aqui e deixar para ele ser carregado, ele pode vir em registros com Brasil com S, Brasil com Z, Brasil com U. E eu quero que sempre que ele tiver um país, ele venha de um campo, de uma tabela já pré-preenchida. Então, nesse caso, a gente cria uma tabela com um código, uma PK, uma string e preenche ela. Então, vamos criar nossa tabela aqui. Opa, já tinha criado ela anteriormente. Então, beleza, agora vamos dar um insert nessa tabela aqui. Então, insert into. Vamos inserir dois registros aqui. Então a gente inseriu aqui, ó, vocês viram que eu falei que eu do meu identity. Então eu não precisei passar ele e inserir a nossa coluna. Aí você vem aqui na sua tabela que você quer que ela siga a forma normal e colocar aqui o código país int. Ou seja, aqui o not null, ele não ser nulo. Ou seja, para ele ter um endereço de aluno, essa informação tem que vir dessa outra tabela aqui. Sacaram, pessoal? Se vocês quiserem que eu detalhe mais sobre razão de cardinalidade, forma normal, se estiverem com dúvida para entender como criar um modelo de dados, coloquem nos comentários aí que eu preparo uma aula só sobre isso, tá? Então, a gente adiciona a nossa coluna país aqui, código país, que a gente colocou aqui na frente. Dá um constraint aqui, então, constraint fk país. Foreign key, que vem da minha tabela, que vem da minha coluna, na verdade, país. Referência. Deixa eu só corrigir um negócio aqui, pessoal. Lembra que eu falei de ser chato e seguir padrão? Exatamente isso. Aqui, ó. Do país, código país. Beleza, executa. Atualizar nossa tabela aqui. Aí, criou. E tem a minha chave aqui, fk país. Beleza? Então eu consigo garantir que toda vez que tiver um insert na minha tabela de endereço, o código do país já vai ser pré-preenchido de Brasil
ou México dos valores que já foram carregados na minha tabela. Então ele vai ser a chave dessa tabela aqui. Eu consigo garantir que todo mundo que vai estar com o registro Brasil vai estar igual, e quando todo mundo que tiver com México vai estar igual, tá? Pessoal, eu acho que por hoje é isso. Na próxima aula eu vou dar uma dica para vocês que eu tinha prometido e acabei esquecendo, de como carregar os arquivos de um Excel para a nossa base de dados, utilizando o fluxo dinâmico de insert, para a gente carregar essa nossa tabela que a gente criou hoje de endereço de aluno. Pessoal, novamente, tudo que a gente está vendo aqui no curso são coisas triviais, mas vocês só vão realmente aprender se vocês colocarem a mão na massa. Então, peguem todos esses exemplos, assistam o vídeo, tentem fazer sem consultar, criar tabela, tal. Beleza, não deu certo? Volta, tenta de novo. Parece meio batido isso que eu estou falando aqui, mas é uma... Só vocês assistindo o curso, vocês não vão conseguir aprender, tá? Isso é quase como uma memória muscular, beleza? Então nos vemos na próxima aula, pessoal. Treinem bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aí nos comentários. Valeu, até mais.